Amados irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 26 de setembro do ano da graça de 2023. E voltando às nossas reflexões da manhã e tendo em mente o texto e o assunto do passado domingo, vamos ao longo desta semana continuar a meditar sobre dependência. E gostaria muito de nos desafiarmos, de nos continuar a desafiar a considerar este assunto na medida da nossa condição de filhos de Deus, de homens e mulheres nos quais Deus se faz presente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, através das quais Deus hoje decide se manifestar. Ter em mente que para alguém ver a Cristo hoje, o lugar onde vai encontrar Cristo é nas nossas vidas, na vida dos filhos de Deus. E este é um desafio por si só já muito grande. A semana passada considerámos que vidas com esta condição precisam de ser vidas que experimentam um processo de santificação real e autêntico, mas também precisam de ser vidas que dependem integralmente do Pai. Usamos o texto, uma vida do Antigo Testamento, da Primeira Aliança, mas que nos é tão forte pela sua experiência para entendermos e compreendermos o que é depender verdadeiramente de Deus. E a vida de Daniel. E, amados, certamente nós já passamos e já compreendemos na nossa vida muitos momentos em que dependemos de Deus ou dependemos de alguém porque a nossa condição, a nossa circunstância assim o obriga. Aliás, a cada segundo nós experimentamos isto. Basta pensar que a cada ato de respirar nós dependemos integralmente do oxigênio que inspiramos para sobreviver. A nossa dependência é enorme, é total. Já vivemos com certeza então momentos da nossa vida em que por circunstâncias diversas ficamos dependentes de alguma coisa ou de alguém, sabemos o que é isso. E transportar essa realidade para a nossa vida espiritual é absolutamente essencial. Absolutamente essencial, porque como filhos de Deus nós realmente precisamos de compreender e de viver, e este viver tem que ser uma atitude proativa de depender de Deus, e essa dependência naturalmente vai formatar muito da nossa forma de pensar, de agir, de falar, com toda a certeza se vai manifestar nisso. Daniel estava numa situação muito difícil. Ele estava exilado na Babilónia sob a autoridade do rei Nabucodonosor. A situação dele não era fácil, era difícil. No entanto, ele foi privilegiado no sentido em que ele e mais um grupo de amigos foi separado para estar junto do rei pelas condições que o rei determinou de encontrar de facto rapazes cheios de conhecimento, de boa aparência, e Daniel, no meio deste caos, foi beneficiado e foi para perto do rei, viver perto do rei. No entanto, como nós lembramos no versículo 8 do capítulo 1, há uma afirmação que demonstra bem o tipo de homem que Daniel é e que se manifesta na sua total dependência de Deus e compromisso com Deus. Diz o versículo 8 que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E notem, poderíamos estar só a pensar em comida, mas certamente era muito mais do que comida, e todos os episódios ao longo deste livro preciosíssimo de Daniel, nós percebemos que era muito mais do que comida, aquela determinação de Daniel não se deixar contaminar. O seu compromisso com Deus, a sua relação com Deus era tal que ele, apesar de viver naquela circunstância difícil, mas ao mesmo tempo com algum privilégio, não levaria aquele em momento nenhum deixasse de depender de Deus. E ele fê-lo de muitas formas em muitos momentos. Logo naquele primeiro episódio em que Daniel se oferece para interpretar o sonho do rei, é um ato total de dependência de Deus. Aliás, ele afirma isso ao rei, que não haveria nenhum sábio que conseguiria interpretar o seu sonho, mas
há um Deus, o seu Deus. Esse Deus esse seria capaz e iria fazê-lo através de Daniel. E Daniel sabia que falhar naquele momento na sua dependência de Deus era também uma sentença de morte, e ele tinha visto o que tinha acontecido com os outros que tentaram fazer, ou a quem o rei procurou ter essa interpretação. E Daniel avança em total dependência de Deus, em total intimidade com Deus, ao ponto de entender que aquela era a forma dele ser usado, não só para salvar os seus amigos, mas acima de tudo, porque foi isso que ficou bem patente, glorificar o seu Deus. Esta era a oportunidade dele, na sua dependência de Deus, para interpretar este sonho, porque ele não poderia depender de mais ninguém, pudesse manifestar a grandeza, a majestade do seu Deus. Amados, nós precisamos de ser determinados a este ponto. E certamente hoje, ao longo do dia, vamos ser confrontados com situações nas quais nós precisamos de depender de Deus. Este é um desafio. Vidas, filhos de Deus comprometidos com Ele, precisam de viver nesta dependência. Creio que vale a pena, mais uma vez, considerar isto no nosso coração. Vale a pena investir nesta nossa caminhada, certamente ao longo desta semana. Outros aspectos deste exemplo, desta necessidade que nós temos de depender de Deus virão ao nosso coração. Um forte abraço, uma semana muito abençoada, um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.